convidado de hoje do Persona em Foco é um dos diretores mais ativos do teatro brasileiro da atualidade, com mais de 150 trabalhos no currículo e inúmeros prêmios conquistados. Roberto Lage. Para conduzir a conversa com ele, convocamos o Augusto Francisco, autor, diretor, cenógrafo, figurinista, que acompanhou durante muito tempo a carreira do Lage. Eu comecei a trabalhar com o Lage quando ainda ele fazia teatro amador, pelo menos naquele momento era na Biblioteca da Lapa, um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Amanhã. E desde então aí eu comecei a me envolver com cenografia e comecei a fazer os trabalhos que ele dirigia. E a gente acabou, inclusive, fazendo uma sociedade e produzimos muita coisa até meados da década de 80. Inicialmente, nós fomos errando juntos. Eu adoro o Roberto, achei essa oportunidade de vir aqui agora falar com ele, que faz muitos anos que eu não vejo. Tá? Muito obrigado. Temos também o ator Luiz Guilherme, que trabalhou sob a direção do Lage em vários espetáculos teatrais. Conheço o Lage há muito tempo. Ele dirigiu a primeira peça que eu produzi. Olha que coisa. Viúva, porém honesta, Lage, querido, isso na década de 80. Década de 80, doutor Roberto Lage. Né? Uma pessoa seríssima, uma loucura, né? Um diretor exigente, um diretor que fazia a gente rir muito. Muito, muito. E aí ficava bravo e em seguida falava, eu fiquei bravo, mas era só para vocês entenderem o que eu quero. Uma maravilha. Por isso que eu estou aqui a seu convite. Muito obrigado. Roberto Lage. Pronto, já vamos começar. Augusto Francisco, por favor. Roberto, você é filho da Clarice, queridíssima, que era mais do que uma bilheteira da Casa do Espectador. Era um nosso meio de comunicação com os bastidores do teatro. E me diga uma coisa, ela influenciou na sua carreira? Você começou a fazer teatro por conta da ligação dela com essa área? A Casa do Espectador era precursora dessa venda antecipada de ingressos que hoje tem via internet, essa coisa toda. Mas também era um ponto de encontro do povo de teatro. Todo mundo ia para lá conversar, se encontrava ali, tinha um café ao lado, que todo mundo ia, tal, não sei o que lá. Então era um polo agregador de gente de teatro, era muito legal. A minha mãe, a Clarice, ela era fã de teatro, extremamente fã de teatro. E tem a impressão que ela gostaria de ter feito teatro, mas ela casou muito jovem, né? Quando eu nasci, ela ia fazer 17 e eu fui feito no Parque Trianon. Olha que maravilha! No Matinho. Meu pai e minha mãe estudavam na mesma escola, mataram uma aula, foram para o Parque Trianon. Aqui estou eu. Ela tinha muita amizade com o povo de teatro, que frequentava muito a minha casa. E eu tinha um espetáculo que eu assisti um número enorme de vezes, né? Minha mãe sempre me levava para ver esse espetáculo, que era um espetáculo infantil. Chamava o Circo Bim Bam Bum, acho que era o nome da peça. E eu já sabia aquilo de cor. E aí um dia o diretor, que era um chileno, o Jorge Ovalle, foi lá, passou em casa assustado porque um ator jovem que fazia parte do espetáculo estava saindo do espetáculo e ele tinha apresentação dali há alguns dias, foi no primeiro festival de teatro infantil de São Paulo, no Caetano de Campos. E ele estava desesperado e com alguém, aí eu do nada falei assim, se você quiser eu faço. Né? E o meu sonho de adolescente era fazer carreira naval e odontologia.
Era isso que eu queria. Mas sempre frequentei muito teatro, né? Mas se levava teatro, concerto, balé, tudo, ela sempre me levava. E aí ele assustou, tal, não sei o que lá, eu falei, o texto não é esse, eu já tinha decorado, a coreografia não é assim. Aí eu fui lá e fiz. Você estava falando que você começou como ator, é isso? Comecei como ator, aos 15 anos de idade. E você era um bom ator, como você reclama da gente quando nos dirige? Eu não tenho ideia se eu era um bom ator, eu era muito jovem, né? E lá se vão muitos anos, mas eu acho que ruim eu não era, porque sempre me chamavam para fazer alguma coisa, sempre me chamavam para trabalhar, para estar em algum espetáculo, né? Então eu acho que eu tinha alguma validade lá. Laje, nós temos vários depoimentos gravados para você. O primeiro que a gente vai te mostrar são de 2 artistas que estiveram com você nessa época, nesse início de carreira, teatro infantil e tal. Bom, eu conheci o Roberto Laje no fim da adolescência da gente. Eu participava de um grupo de teatro no Cambuci, em São Paulo, e ele na Lapa. É uma alegria, um orgulho ver o diretor que você se tornou. Que, não sei se você lembra, a gente praticamente começou junto, eu como autor, você no seu grupo de teatro, dirigindo. E a gente sabia um da existência do outro. E naquela época a gente teve essa missão de inovar o teatro infantil, do assunto ser uma coisa nova, passar por cima de tabus, né? Estávamos mudando uma linguagem até então feita de outra maneira, que tratava a criança como um ser humano, não como um adulto em miniatura, enfim. E que realmente abriu as portas para você como um diretor, para mim como autor, que eu ganhei o primeiro Molière num conjunto de trabalhos, inclusive Menino Entra, Menina Não Entra. Era um elenco muito bonito e a sua direção simples e maravilhosa. E o Menino Entra depois foi proibido em Portugal, aqui a gente foi bastante perseguido. E eu me aproximei muito do Laje, ficamos grandes amigos. Ele dirigiu para mim um texto chamado A Praça de Retalhos, que ganhou todos os prêmios possíveis em 75. O começo da carreira de qualquer pessoa é muito importante. E você fez parte desse começo da minha vida. Eu estava com o teatro do Bexiga e ali a gente fez o maior fracasso das nossas vidas. Circular para não dançar. Te agradeço muito, tá? E tenho um orgulho imenso de ver o artista que você é. Obrigado, Roberto Laje. Mas a coisa mais incrível é que eu sempre tive um pouco de inveja do Laje. Primeiro, pelo senso prático dele, e segundo, que ele namorava com as moças mais interessantes da categoria. Um beijo, Laje. Inclusive, em 70, você dirigiu o Chico Rei, do Valmir Ayala, que era a cenografia do Augusto, dele. Não é? Foi aí... E que era um grupo de teatro universitário, exatamente, né, que existia, era uma força muito grande no teatro, né? Que era do Sete Sapente, né? E agora, o teatro universitário, me fale, o que é que você acha que está acontecendo, que não tem mais isso? Não tem teatro universitário. E naquela época? Naquela época tinha, por exemplo, o TESE era da PUC, né? Era um desdobramento do Pontifício Universidade Católica, o Teatro SEDES, que era voltado para a área de psicologia, e outras coisas. E nessa época, o calouro, quando entrava na faculdade, ele era obrigado a participar de uma outra atividade dentro da faculdade. Ele podia escolher artes plásticas, música, teatro, né? Então eu era contratado da faculdade para dirigir essa calorada e essas pessoas que entravam para esse grupo. Como é que você explica não ter mais esse movimento no teatro, não ter mais universitário no teatro? Foi um teatro de briga, de vontade, de sangue, de coração. E hoje não tem mais, não tem mais, a universidade não se interessa mais pelas nossas coisas. Né, esse movimento universitário. Eu acho que mudou tudo, né? É outro mundo que nós estamos agora, né? Nós tínhamos ali uma militância ideológica, política, que era muito forte. E isso tudo se esvaziou, né? Hoje em dia não existe mais essa interação, essa militância toda. Então, olha, eu moro pertinho do Mackenzie, entendeu? Quer dizer,
O que eles gostam mesmo é de encher a cara nos botecos de cerveja. Eu estranho muito esse mundo em que eu estou vivendo agora, porque para mim é um retrocesso, entendeu? Do ponto de vista de moralismo, de segmentarismo, de segmentação. É outra coisa agora, é outra coisa, né? Quer dizer, aquela interação que existia, aquela militância que a gente fazia, inclusive porque a gente estava num regime militar, né? Então, o teatro era muito forte no enfrentamento, né? Nesse enfrentamento com o regime militar, que hoje não, hoje... Né, nós temos essas coisas estão acontecendo na política hoje. Seria uma oportunidade maravilhosa para o teatro universitário, inclusive, que não tem compromisso com o teatro comercial, não precisa poder de experimentação, poder fazer essas coisas. Não tem mais, isso acabou. Em 76 você produz A Flor da Pele e ganha o Prêmio Molière. Você dirige A Flor da Pele e ganha o Prêmio Molière. Mas foi com Mãos ao Alto São Paulo que você alavancou, digamos assim, ganhou um novo impulso na sua carreira de diretor. Conte isso pra gente. Durante todo o começo do meu trabalho como diretor, eu tinha um comprometimento político muito forte. Os textos que eu escolhia para montar traziam no seu bojo uma discussão de comportamento do homem, de sociedade, de organização social, essa coisa toda. Era muito nesta praia. Isso começou a quebrar quando eu montei A Flor da Pele, né? Na época eu era casado com a Wanda Stefânia e a Wanda Stefânia fazia uma novela na Tupi com o Geraldo Del Rey. E aí resolvemos montar esse espetáculo, o cenário era do Augusto também. E o Carlos Zara, que cuidava da área de observação lá na televisão, não sei exatamente como é que chama isso, mas qual eram os índices de audiência da novela na cidade de Torreão, me deu um roteiro das cidades onde a peça bombava. Nós estreamos em São Paulo, fizemos uma temporada lá no Teatro São Pedro, com o Maurício Segal, e depois saímos viajando pelo interior, nas cidades onde essa peça bombava. Ganhamos dinheiro adoidado. Acho que foi a primeira peça que ganhamos dinheiro mesmo, né? E eu desenvolvia, na época, paralelamente, um trabalho dentro do sistema penitenciário. Eu fiquei 10 anos desenvolvendo um trabalho dentro do sistema penitenciário, não de transformar preso em operário padrão, mas de dar uma consciência para eles e um juízo crítico de valores para eles, né? E o Paulo Goulart tinha escrito Mãos ao Alto São Paulo, e ele sabia que eu desenvolvia esse trabalho lá no sistema penitenciário. Então ele me chamou para dirigir porque é um assalto, a peça era um assalto, né? Dois bandidos que assaltam uma família. E essa peça foi um sucesso, né? Foi uma sucessão. Mãos ao Alto São Paulo. Quem será dessa peça que mandou um depoimento para você também, hein? Laje, amigo, diretor, como eu me lembro de quando fizemos o Mãos ao Alto São Paulo. Aliás, você estimulou muito Paulo para poder escrever essa peça. E foi uma delícia os nossos ensaios e a nossa realização. Foi um grande sucesso. Aliás, você é o homem dos sucessos. Já assisti a alguns e já ouvi falar de outros. Você é um homem do ramo, você é um diretor com capacidade e, sobretudo, um homem que se dedica ao teatro, à sua profissão. Que bom, prazer de poder falar com você e poder transmitir publicamente a minha amizade e a minha admiração por você. Um abraço muito grande. Querida Anissete, adoro ela, adoro a família inteira, né? A gente ficamos muito amigos e depois do Mãos ao Alto São Paulo eu ainda fiz outros trabalhos lá no Paiol e acabei me associando com o Paulo e com um outro profissional que era a área de publicidade, Jaci Laje, né? E o Dantino, e a gente produziu outros espetáculos, dirigia outras coisas lá. Foi um período muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Bom, está na hora do nosso primeiro intervalinho. A gente volta na sequência com o Persona em Foco de hoje. Continuando o Persona em Foco, hoje nós temos aqui o Luiz Guilherme e o Augusto Francisco. Eles estão conduzindo um bate-papo gostoso com o diretor teatral Roberto Lage. Vamos agora mudar bastante
o foco para um outro sucesso seu, que foi o Meu Tio Iauareté. O Iauareté. Que era uma adaptação do texto do Guimarães Rosa. É um conto do Guimarães Rosa, adaptado pelo George Durst. Que é uma coisa complicada, né? Adaptar o Guimarães Rosa. Então, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho. Bom, tudo começou ainda no período que eu estava associado à produção do Paiol. E aí nós resolvemos montar um espetáculo que fosse para vender para escolas, para fazer diurnamente e vender para escolas, tal, não sei o que lá. E aí o Kaká veio com esse texto, com essa adaptação do Durst para esse conto, e nós montamos lá no Paiol. Isso foi um sucesso absurdo, nós viajamos 500 festivais internacionais com isso, fomos para Pontedeira, num festival do Grotowski, que era o primeiro ano do Grotowski, lá em Pontedeira, fizemos a apresentação lá, com o Barba, tal, o povo, e paramos de fazer espetáculo. O espetáculo podia ter ficado em casa, nós paramos de ficar espetáculo porque as filhas responsáveis, do Guimarães, responsáveis por essa obra, como a gente fazia muito, ela começou a pedir para a gente, para autorizar de novo, $1.000 por apresentação. Aí paramos de fazer, né? Ela achava que... né? Mais um depoimento para você agora de alguém sobre esse espetáculo, Meu Tio Iauareté. Olha só. Oi, Laje, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Você sabe o que significou para mim esse encontro com você e com Guimarães Rosa, num momento tão particular e especial das nossas vidas, né? Aquele trabalho, em primeiro eu devo ao Abu Janra, que foi quem me passou o texto. Depois o Abu resolveu ir para os Estados Unidos e deixou, e fez, bom, quem? Aí falou, tento Laje. Aí temos essa sorte. Juntaram-se a nós duas pessoas fundamentais para todos nós. Paulo Goulart e Nissete Bruno, que deram o espaço para que nós estreássemos e fizéssemos e apresentássemos. Meia-noite, uma loucura, ali na Amaral Gurgel, no Paiol, e foi lindo. Mas o processo, ir para o seu sítio, ficar ali, sentindo o cheiro de onça naqueles lugares, mergulhando, deixando unha, com a barba, tudo, sabe, foi uma vivência que me marca muito e que me abriu uma mudança de caminho na vida, porque foi esse trabalho que, ao apresentar em Pontedeira, na Itália, despertou o convite para que eu ali retornasse, e estou lá há 30 anos como colaborador, a partir daquela onça que a gente inventou. Eu devo a você a sua generosidade, a sua alegria, porque você dirige com prazer. E o teatro sem prazer é muito mais chato do que já é. Tá bom? Felicidade, meu amigo, pra gente. Que a gente tenha muita coisa pela frente ainda para fazer. Nas nossas vidas, nas nossas histórias, crescendo, envelhecendo e concluindo um ciclo de vida lindos. Te amo. Querido. Querido Kaká, foi isso mesmo, o Kaká, apesar dele ser de Belém do Pará, não sei o que lá, bobó, ele tem um medo de mato, foi incrível. E eu falava, não, você tem que ir. Aí eu levei, vamos passar um fim de semana no meu sítio, fomos para lá, aí levei ele fazer um passeio, porque meu sítio, 90% é Mata Virgem, né? Porque é uma reserva de Mata Atlântica, onde eu tenho o sítio. E aí fomos para lá, levei ele fazer um passeio no meio do mato, e quando ele menos percebeu, eu fugi, larguei ele no meio do mato sozinho. E ele ficou, eu deixei ele umas 3 horas, e ele berrava, Laje, cadê você? Cadê você? Tô com medo. E eu, escondido, falava assim, quando tiver com medo, não vai sair daí, não. Foi muito legal. E eu proibi o Kaká de cortar a unha da mão e a unha do pé. Então ele tinha umas garras. A gente viajava em avião, ele tinha que ir de Havaiana, porque não cabia mais dentro do sapato as unhas dele. Ele falava, posso cortar? Eu falava, não.
Tem várias coisas engraçadas. O figurino do Cacá, quem fez o cenário figurino foi o Márcio Medina, com quem ele está casado até hoje. E aí o Márcio um dia chegou comprou umas roupas. Eu olhei para aquilo e falei assim, Marcinho, eu não estou entendendo, isso aqui vai ser o figurino do Onceiro? Ele falou, não, você vai entender. Aí ensaiamos, tal, não sei o que lá, bobó, o Cacá foi embora, eu fiquei com ele falou, agora vamos passear. Aí fomos lá na Praça Patriarca, ele ficou vendo os moradores de rua, os mendigos, escolheu a roupa de um e trocou a roupa que ele tinha comprado com a do mendigo e falou, o Cacá nunca pode saber disso, porque agora eu vou mandar higienizar essa roupa, bobó, e ele vai achar que fui eu que fiz essa porra aqui, mas era uma roupa de mendigo. Retomando um assunto que você começou a falar, Laje, mas que é de suma importância no trabalho teatral, que é a história dos presidiários, do Teatro dos Presidiários. Quando o Mindlin foi secretário de Cultura, o Mindlin criou um projeto pago pela Secretaria de Estado de atividades artísticas dentro das unidades da FEBEM. E foi aí que eu comecei o meu projeto. Eu me entusiasmei, desenvolvemos um trabalho através do teatro dentro das unidades da FEBEM que funcionava pra cacete, revolucionava aqueles coletivos de jovens, de adolescentes dentro dessas unidades, acabava-se com brigas, acabava-se com... O teatro é muito forte para formar time, né? O teatro junta mesmo. E aí, em função disso e do resultado disso tudo, a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, me procurou, né, e falou, você não quer desenvolver esse trabalho agora nas penitenciárias? Eu falei, quero. E aí comecei a desenvolver o trabalho no sistema penitenciário, e o resultado era tão positivo como o da FEBEM, né? Eu acabei com brigas dentro do sistema penitenciário através do teatro, envolvia todo mundo, eu tinha assistentes meus de alguma maneira, né? Sempre levava um cara de música, que era o Jean Garfunkel, né? E na penitenciária eu queria sempre, de minha assistente, uma menina, porque aí a gente distribuía essa questão de afetividade que começava a surgir entre a gente lá. E foi muito bem sucedido, muito bem sucedido. Chegou a um ponto que o sistema penitenciário é cheio de problemas, né? Quer dizer, uma das questões era assim, a organização interna é através do castigo, né? Sabe, dos presos serem castigados se não se comportarem de determinada maneira. E no meu trabalho eu acabava com essa coisa do castigo, esse treco todo, e chegou a um ponto que eu já largava a tesoura nas celas, e não acontecia nada. Era muito positivo o trabalho. Na penitenciária do Estado, no Carandiru, onde você foi, a gente fez um trabalho muito bonito e quem foi minha parceira de trabalho nesse lugar foi a Ruth Escobar. A gente teve muito problema lá dentro, porque ela queria bater nos carcereiros, nos agentes penitenciários. Mas foi um trabalho muito bonito e nós montamos um espetáculo com esses presos que chamava-se Aqui há Ordem e Progresso. Texto deles, em que a gente denunciava todas as falcatruas dentro do sistema da penitenciária do Estado. O diretor viu, ficou enlouquecido, proibiu. Nós tivemos que sair, fomos proibidos de entrar lá dentro, o trabalho estava congelado. Ruth Escobar, através do Abiakel, de novo, conseguiu a liberação da apresentação e nós apresentamos o espetáculo todos os dias, durante acho que 10, 15 dias, para gente de fora que ia na penitenciária assistir o espetáculo. Tinha coisas engraçadas, eu sempre fui maconheiro, né? E quando eu entrava dentro já acontecia várias vezes de eu voltar para casa, a primeira vez eu até assustei, e na janelinha da porta da minha casa, eu morava em Pinheiros, tinha sempre um pacote de maconha. Quase toda semana tinha um pacote de maconha. E a primeira vez, quando eu voltei na penitenciária de novo, o Batatinha, que era um dos chefes de ala, dizia para mim, e aí, gostou? Eu falei, o quê? Estava lá na tua casa. Eu falei, vocês que botaram... Claro, presente para você. Mas como é que vocês descobriram o meu endereço?
Malandragem diz assim, Hoje em dia, os atores normalmente estão trabalhando em grupos fechados, né? Em pequenos grupos. Você não trabalha em grupo específico. Você é um lobo solitário, né? Não, eu sou uma puta. Eu gosto. Era isso que eu ia escutar, eu sabia. Como é que você faz, Laje? Como é que você faz para lidar com essas diferentes identidades quando te chamam? Porque você faz tudo, né? O tempo inteiro você está trabalhando, graças a Deus. Como é que você faz para lidar com essas diferentes identidades dos grupos, sendo um lobo solitário? Eu acho que você não pode trabalhar um coletivo como se fosse um coletivo. São indivíduos com necessidades diferentes, com encaminhamentos diferentes, né? Então, eu trabalho o indivíduo, né? O ator-indivíduo, né? E que precisa de estímulos diferentes, dessa coisa toda. Né? E depende do trabalho. Agora, você você acabou de fazer um musical comigo há pouquíssimo tempo. Sim. Né? Enlace. Eu acho que, o enlace. Mas eu acho que a primeira preocupação de um diretor é harmonizar. Acabar com a competitividade entre as pessoas, acabar com qualquer coisa. Transformar aquilo num grupo criativo que vai embora, né? Que aí vai embora. Mais um depoimento agora é de um ator que também trabalha em grupos variados. Um outro lobo solitário. Vamos ver o que ele diz, hein? Oi, Laje! Cara, que honra estar falando pra você aqui num programa dedicado a você, meu irmão. Pô, tô muito feliz. Vou contar uma historinha. E desde o começo da minha carreira, aquelas rodas de ator que ficavam falando de várias coisas, de peças e não sei o que, e no final a gente sempre acabava perguntando, pô, quem foi o melhor ator que você, melhor diretor que você já trabalhou e tal? E eu sempre falava, Roberto Laje. E a conversa ia vindo, os caras tinham trabalhado com você, falavam, é verdade, não sei o que. E de repente um gato perguntava, que peça você fez com o Laje? Eu falei, nenhuma. Mas eu sei que ele é o melhor diretor do Brasil. E porque eu sempre te adorei, cara. Eu vi tantos trabalhos seus, você foi um fenômeno pra mim, assim. E aí, em 2011, a gente conseguiu trabalhar junto, cara. Como chama a peça? E o vento não levou, pô. E o vento não levou. E aí o que aconteceu? Eu descobri que você é realmente o melhor diretor do mundo, cara. Pra mim você é, porque você tem uma generosidade, uma sabedoria de teatro que é imensa. Então você me influenciou muito na tua vida, eu como espectador, e agora, depois que eu trabalhei com você, eu virei um outro ator. Espero que tenha sido um ator melhor, né? Um beijo, meu irmão, um beijo, tudo de bom pra você. Você é o cara. Querido Natal. Teve um grande figura do teatro que me convidou para dirigir para ele e eu dispensei, porque na época eu era militante de esquerda, brabo, assim, que foi o Paulo Otran, né? Me chamou para dirigir um espetáculo. Falei, não, Paulo, você não trabalha, você, entendeu? Faz teatro burguês, essas coisas. Ele ficou mais de ano sem falar comigo. Nós temos mais um intervalinho agora, você já sabe que é bem rápido. A gente volta na sequência com o Persona em Foco. Voltamos, o Persona em Foco de hoje tem o Luiz Guilherme e o Augusto Francisco e eles estão conduzindo a conversa com o diretor teatral Roberto Laje. Laje, querido, você já trabalhou com todas as pessoas possíveis, né? Todos os atores jovens como eu, ou mais idosos, mais experientes, né? Você, quando pega um ator jovem, você o molda até chegar onde você quer na interpretação dele, ou você é mais fácil quando um ator experiente, você fala, não, queria que você fosse por aqui, aquela coisa. Quando a gente está no palco, ou eu não estou mais no palco, mas o meu trabalho está lá, a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação à plateia que você vai ter assistindo você, né? Eu acho que é um compromisso muito sério. Então, tudo tem que ser muito verticalizado, ter muito defendido uma tese com relação a isso, essa coisa toda. Se é um ator... E aí varia muito na sua pergunta, porque, assim, tem atores jovens, né, que são de uma disponibilidade e de um talento, né, muito bom, né? E essa disponibilidade. Se eu percebo que o cara não tem muita estrada de vida, então eu tenho que instrumentá-lo tecnicamente para desenvolver o trabalho, né?
E, na maioria das vezes, vai bem. Por exemplo, já dirigi muito exame de formatura na EAD, no Célia Helena, essa coisa toda. Então, ali eu tenho uma responsabilidade maior ainda, porque são indivíduos que estão acabando uma escola, que estão saindo dali. E, então, esse comprometimento dele com o teatro, eu pego muito no pé, né? Da seriedade do indivíduo no trabalho, do não exibicionismo puro e simples, né? Porque exibicionistas são todos os atores, né? Senão não estavam no palco. Sim. Mas assim, não pode ser exibicionismo pelo exibicionismo. O exibicionismo tem que ser um instrumento. Tem atores mais velhos que são, às vezes, mais difíceis de dirigir porque eles já calcificaram, já, né? Já está ali, como é que chama? Os macetes, né? Os macetes dos jogos, por exemplo, eu dou um exemplo que já faleceu, mas é um querido, continuo adorando, o Paulo Goulart, que eu dirigi e que era marido da Anissete, né? O Paulo Goulart, ele chegava e ficava à disposição. Vamos por aqui, Paulo, vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Você não acha lá? Eu falei, não acho, é por aqui, por aqui. Ah, tá bom. Abriu o pano, ele fazia o dele. Né? Outro queridíssimo também, já falecido, que eu adorava, a gente era muito amigo, o Raul Cortez. Raul. Dirigindo o Raul Cortez, que é espanhol de sangue quente. Não, Laje, está errado, não é assim. É assim, 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 assim. Não, Raul, não é assim, assim, por causa disso. Não, você está errado. Aí começava a engrossar a coisa, eu falava, bom, você é o meu patrão, você é o ator, você é o dono do espetáculo, você que me contratou, então faz do teu jeito. Aí ele começava a fazer do jeito dele, ia passando um dia, mais um ensaio, ele chegava aonde eu queria, porque ele percebia que ele estava equivocado, mas ele nunca ia admitir isso. Então eu falava, ô Raul, você não falou que não era assim, que eu estava errado? Não estou aqui para desafiar diretor. É maravilhoso. Então cada um é um, você tem que jogar com o indivíduo, né? Então alguns jovens dão mais trabalho porque são despreparados, alguns mais velhos às vezes dão trabalho porque são mais cristalizados, mais seguros, né? Mas você levando, a gente chega lá. Então, em 1990 você dirigiu Peer Gynt, do Ibsen, um texto difícil e só com atores jovens. Esse era um projeto do Fernando Moraes, da Secretaria de Cultura, e o Fernando Moraes me chamou para fazer um projeto que fosse de inclusão de jovens profissionais no mercado. Essa era a ideia dele. O projeto era muito legal, a gente titulou de Didática da Encenação. Então nós éramos 40 atores e em cada modalidade tinham 10 alunos, vamos dizer assim, 10 estagiários, né? Então eu tinha 10 assistentes de direção, tinha 10 na cenografia, era o Medina que dava cenografia e figurino. Em cada área, luz, eram 10, tal, blá, 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 e a gente, durante esse trabalho, nós construímos esse espetáculo que eu adoro até hoje, acho que foi uma experiência maravilhosa para todos nós. Muita gente que estava começando saiu dali, né? Esse espetáculo, Peer Gynt, foi muito importante no início de carreira do ator, cujo depoimento a gente vai ver agora. Ele está viajando, mandou o depoimento por celular. Antes de mais nada, o Roberto é um grande diretor, né, e um grande conhecedor do teatro, sabe tudo, estudou tudo, leu tudo, e está sempre se informando e vendo coisas. Você sai, e aí, como é que você começou? Comecei com Laje. Pô, eu também. Sério? E o que você fez? Não, eu fiz um musical. Não, eu fiz circo. Não, eu fiz uma peça pequenininha, tal, ali em não sei aonde. Não, e como você, onde você estudou lá no teatro? Não, eu estudei no Ágora, com a Laje, tal. Quem foi ver minha peça? Quem era o Laje? Então, o Laje, ele parece que fez parte da vida de todo mundo, e todo mundo fala com muito amor, muito carinho, muito agradecimento. Isso é muitíssimo raro, né? Muito, incrível. São muitas histórias, é claro, mas tem uma só que eu lembrei que eu acho bacana. Quando eu estava estando com ele, a gente foi assistir uma outra peça no Teatro Municipal. Eu, então, moleque, não conhecia ninguém do teatro, pouca gente e tal. E acabou a peça, nós entramos num camarim do Teatro Municipal, fiquei ali olhando e tal, pá, lugar incrível, não sei o quê. E foi amontando gente naquele camarim, assim, uma galera, né? E eu fiquei no canto olhando, ele, e aí, tudo bem e tal? Eu falei,
tá tudo bem, quem é essa gente toda? Aí ele falou, isso aqui, eles são o teatro. O teatro são as pessoas que fazem o teatro. E ele não vai lembrar disso, mas eu sempre lembro dessa frase, porque eu acho que é isso mesmo, né? É uma grande figura, eu fico feliz de estar aqui, de poder, enfim, homenageá-lo de alguma maneira. A história do Dan nesse espetáculo, ela é muito... A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Somos muito amigos até hoje. Mas quando teve um processo de audição para selecionar 40 atores para fazer o projeto do Didática da Encenação. E o Dan foi lá para dar réplica para uma menina que estava se candidatando a participar da coisa. E o Dan é de um talento absurdo, né? Ele tinha, 17 anos de idade na época. E aí terminou a audição, tal, não sei o que lá, eu não queria a menina, mas queria ele, né? E aí ele falou, não, só vim aqui para dar força, porque ela é minha amiga lá da Hebraica, tal, não sei o que lá, eu vim aqui para dar força, porque o negócio é eu quero jogar futebol, né? Eu quero jogar futebol, essa coisa de teatro, tal, não sei o que lá, tá bom, então vai embora. Passou uns dias e eu não tinha nenhum da equipe que tinha sido selecionado, eu não tinha nenhum que eu achava que era o Peer Gynt, né? Que podia pegar de jovenzinho e tal, não sei o que lá. E segui. E aí passou uns dias, eu falei, alguém conhece o Dan? Ah, eu conheço. Manda ele vir aqui falar comigo. Aí o Dan voltou lá. Eu falei, Dan, você tem que fazer esse personagem, você tem que fazer esse trabalho comigo. Vai ser muito bom para nós todos. Tal, não sei o que lá. Não. Imagina, não vai fazer não. Passou um tempo, eu chamei ele de novo. E ele falou, não posso fazer porque minha mãe não gosta de teatro. Minha mãe vai brigar comigo. Eu parei tudo e falei, vamos na tua casa. Fui lá, falei com a mãe dele, falei, ele vai fazer. Aí eu obriguei o Dan a fazer teatro. E aí ele foi embora, né? Carreirona, um talento incrível, super gente fina, querido. Queridão mesmo. Foi embora. Bom, você também dirigiu ópera. Dirigi. Né? Notadamente Carmen, no Teatro São Pedro. Então a direção da ópera é muito diferente, o teatro cantado é muito diferente do teatro falado, e os atores que estão acostumados a cantar determinada área em determinado ponto, na direita baixa, e aí faz trabalha uma determinada linguagem corporal. Como é que você se virou? Não, ópera é outro mundo. Né? É um mundo completamente diferente. Eu tenho algumas histórias interessantes. Essa coisa de localizar num palco... Eu diria, antes do Carmen, que foi a última que eu fiz, eu tinha dirigido 2 no Municipal. Uma foi o La Bohème, né? E que foi muito engraçado, porque e era o Diogo Pacheco regendo a orquestra. Querido também, querido amigo. E aí fui desenhando o espetáculo e tal, já respondo um pouco mais. Fui desenhando o espetáculo, quando chegou na última cena, que é a morte da Mimi, né? Eu fiz uma marcação e dei uma marcação para ela e todo mundo travou. A orquestra parou, todo mundo travou. Eu não entendia nada, o que tinha acontecido. Aí o Diogo Pacheco vira para mim e falou assim, dá um intervalo e vamos conversar. Aí eu dei um intervalo, saímos, fomos para o café ali do teatro, ele falou, não, vamos lá no Largo Paissandu. Saímos fora, aí ele chegou para mim e falou assim, Lage, essa ópera, quando foi montada pela primeira vez, ela foi um grande fracasso. Ficou um tempo sem ninguém mexer nessa ópera. Depois, quando ela voltou, ela foi um grande sucesso no sul da Itália, numa cidadezinha lá, e criou-se uma tradição em cima da La Bohème. Nenhum diretor em nenhum lugar do mundo trocou essa marcação da última cena. E eu, na minha ignorância, fui mudando. Né? Outra história que eu tenho divertida com a La Bohème é teatro, né? E eu tentando fazer isso. Vamos construir um personagem aqui, E eu cheguei para um dos cantores e falei assim, bom, e o que você acha do seu personagem? Como é que você está vendo ele? Ele olhou para mim e falou, tenor. Eu falei, não sei que é um tenor, mas como é que você pensa ele? Ele falou, não penso, eu canto, é um tenor. Então, essa é a relação no mundo da ópera, entendeu? Assim, você não tem construção de personagem, né? Você, na ópera, você é muito mais um encenador, né? Você cria uma encenação para aquilo acontecer. Agora, eles vêm pronto.
Eles vêm pronto, né? Você pode mexer mais com o couro, entendeu? Bailarinos, quando tem assim ali, você consegue mexer mais um pouco. Inclusive a inflexão do canto está na partitura, né? É tudo previamente combinado. Laje, uma coisa, conta um pouco, Tamara, esse espetáculo maravilhoso. Tamara é maravilhoso. Conte um pouco como foi isso. Bom, Tamara foi uma experiência muito legal e muito rica. É a história do Gabriele D'Annunzio, que foi um dos faróis do Mussolini, um cara que fez a unificação da língua italiana, um grande poeta, essa coisa toda. E chega num momento da relação dele com o Mussolini, o Mussolini começa a ficar preocupado com a projeção que o D'Annunzio estava tendo junto à população, aquela coisa da... Isso fez comigo. Eu sei. E então o Mussolini compra um palacete no Lago de Como e tranca ele dentro dessa casa. Ele não pode sair mais desta casa, com todo conforto, com tudo, blá. E tem um oficial fascista ali, responsável por esse isolamento, que era o personagem que o Guilherme fazia. Ele tem cara de fascista, né? E então esse espetáculo acontecia dentro de uma casa, eram mais ou menos 80 espectadores por noite, e divididos, logo no começo do espetáculo, eles eram divididos entre 8 grupos, que eram 8 personagens na peça, e eles seguem essas pessoas por esta casa durante toda a encenação. O público chegava, já tinha valete na calçada, pegava o carro, levava embora, era recebido com champanhe antes de começar, aí o espetáculo, no intervalo, era um jantar massa, né? Mas tinha os pratos frios, massa, vinhos italianos, a gente importava tudo, eu era coprodutor do espetáculo com o Sérgio Eisenberg. E aí o espetáculo acontecia dessa maneira dentro da casa. Esse espetáculo foi um espetáculo muito chique, quem fez o cenário, para mim, foi o Isai Weinfeld, né? E então nós tivemos parceria com... Não tinha nenhum móvel dentro daquela casa, a não ser na cozinha, que fosse posterior aos anos 40. Nenhum. Que a gente fez uma parceria com antiquários, e os antiquários, o Isai ia lá, escolhia as peças, montamos toda a casa era finésima, e tudo ali estava à venda. E foi um espetáculo super bem sucedido, foi sucesso a temporada inteirinha. E nós tivemos de cartaz porque o valor do ingresso na época era o equivalente a $100. E a gente importava toda essa comida, todo esse vinho, todo esse champanhe. Chegou uma hora que o dólar disparou e a conta não fechava mais. Então a gente tirou de cartaz. Laje, nós temos uma mensagem de uma atriz que também trabalhou nesse espetáculo, Tamara. Vamos ver o que ela diz, né? Falar de Tamara, para mim, é algo que me emociona bastante. Tamara foi algo que realmente modificou a minha carreira e a minha vida. Eu fiz uma audição péssima, eu estava muito nervosa no dia e ele confiou em mim e me deu um dos papéis mais importantes da minha carreira. Era uma peça que as pessoas ficavam extasiadas. Cada ator tinha 450 páginas de texto para estudar. Ficava 2 horas e meia em cena, as pessoas entravam numa casa maravilhosa, com antiguidades de primeira linha, com um cenário super bem elaborado, e elas ficavam enlouquecidas com a história de Gabriele D'Annunzio. Eu fazia a Elis Mazoia, que era a governanta da casa, e eu recebi retornos maravilhosos. Laje, eu espero que a gente possa se encontrar de novo e que a gente possa fazer um trabalho tão lindo quanto aquele. Um beijo enorme para você. Beijo, querida. Temos mais um intervalo agora, é o último do programa. Voltamos já com o Persona em Foco. Este é o último bloco do Persona em Foco. O Augusto Francisco e o Luiz Guilherme continuam o bate-papo com o diretor teatral Roberto Lage.
Obrigado, gente. Diz uma coisa, em 98 você montou... Você tem medo do ridículo, cara. Clark Gable, da nossa querida Anali Alvarez. Com 3 medalhões, 3 figuras maravilhosas da televisão. Adorava aquele espetáculo. Lia Aguiar. Yara Lins e Hélio Souto. E aí você fez na TV. Aí fizemos aqui na Cultura. Na TV Cultura. Gravávamos no Maria de la Costa, mas o projeto era daqui da Cultura. E era teatro na TV. Era teatro na TV. E essa experiência na TV, como é que você achou que rolou? As pessoas faziam com o maior prazer, interessadíssimas, e a reação da plateia era muito favorável, muito positiva. É um programa que deu certo pra cacete. Tinha audiência, tinha tudo, era bem legal, bem gostoso de fazer. Eu fiz o Anjinho Bossa Nova, Toda Donzela, Anjinho Bossa Nova e o... Clark. Você tem medo do ridículo, Clark Gable. Temos depoimentos aqui sobre esse trabalho, esses teleteatros que você dirigiu aqui na TV Cultura, olha só. Fala, Laje. Fala, meu velho, tudo bem? Se tem um cara que merece homenagens como essa e muitas outras, é Roberto Laje. Você me convidou em 2005 para fazer parte do elenco do Toda Donzela, Tem um Pai que é uma Fera, teleteatro da TV Cultura. E, cara, foi um prazer enorme trabalhar com você. Foi o primeiro trabalho de muitos outros que a gente fez juntos. O que eu estou tentando lhe dizer, general, é que eu acabei de fazer aquilo que qualquer libertino desvairado teria feito. Naquele programa que chamava Senta que lá vem comédia. E por sinal, Anali Alvarez, eu sei que você está aí, esse programa tem que voltar, ele é fundamental. Foi um trabalho tão bom que você sabe, a gente produziu e levantou juntos aí o Toda Donzela em 2014, ficamos em cartaz lá no Teatro Folha, foi uma sucessão. E assim, meu, você mora aqui, ó, você sabe disso, né? Pro meu gosto, faz tempo demais que a gente não se vê, que a gente não se fala, e faz tempo demais que a gente não trabalha junto. Saudades, cara. Beijo, velho. E eu queria te agradecer muito, muito mesmo, e dizer que eu tenho você como um grande amigo, como um ídolo, como um grande parceiro, e não se esqueça, hein? Nós temos um trabalho para fazer junto. Valeu. Nós vamos fazer. O Elvis resolveu ter filho e abriu uma loja de bolo, por isso que a gente não se encontra mais, né? E o Garoli, a gente tem um projeto para fazer o ano que vem, que é um texto do O'Neill, Além do Horizonte, né? Que lindo. Que a gente tem vontade de fazer juntos, então vamos ver se sai. Em 2016, você dirigiu Jacques e Seu Amo, do Milan Kundera, que era você adaptou o texto? Não. Essa é Milan Kundera, eu aprendi. Kundera? É Kundera. No tcheco é proparoxítona. Não, essa é a única peça que o Milan escreveu, né? E eu já conheci o texto, já tinha lido, gosto muito do texto. E a história do Milan é a seguinte, ele foi proibido de trabalhar pelo regime, na época, né? Da República Tcheca lá, e ele estava muito duro. Aí um cara que era diretor do teatro lá propôs para ele dele escrever um texto com pseudônimo, né? Para ele poder ganhar alguma coisa, tal, não sei o que lá, que ele estava numa situação de grana muito difícil. Verdade. E aí, eu procurando material sobre o Kundera, eu descubro uma entrevista que ele estava dando, acho que ele mora na França, né? Estava dando na França e o jornalista pergunta para ele por que ele não escreveu mais teatro, porque essa peça é boa, por que ele não escreveu mais? Ele falou, não, foi uma experiência única, porque depois montaram, eu fui ver o espetáculo, não é nada do que eu tinha imaginado. Então eu sofro muito, então não escrevo mais. Laje, o próximo depoimento agora, que a gente vai te mostrar, tem uma boa parte do elenco do Jacques e Seu Amo. Prepare-se, hein? Roberto Laje, Angelão. Que alegria poder falar dessa figura. O Roberto é um grande amigo, um artista maravilhoso, um super diretor, com quem eu tive a honra de trabalhar em muitas peças. Eu nem sei quantas, na verdade, mas a gente trabalhou juntos muitas vezes. E sempre foi muito legal trabalhar com esse cara. Para mim, o que vem na memória é ter te acompanhado, eu como espectador dos espetáculos que você dirigiu, muito fã e sempre querendo trabalhar com você. Roberto Laje, que prazer estar aqui para falar sobre Jacques e Seu Amo. Foi o último espetáculo que eu fiz com o Laje. Eu já tinha feito outras 4 peças. Ele era um prato cheio, o texto do Kundera, para o que o Laje mais adora fazer, que é trabalhar com atores.
dirigir atores e criar com atores. Você tem um trato para além do espetáculo com cada ator e a maneira específica como você conduz isso, de uma grande sensibilidade. Sempre muito divertido, o processo com o Lage é muito legal, muito divertido. Dentro disso, do brincar que o Lage tem e de trabalhar o ator. Aliás, Atílio, se ele não te contou ainda, peça para ele te contar a história da festa de aniversário dos 60 anos do Roberto Lage. É incrível, vocês vão amar. Obrigado sempre, Lage, por tudo. Obrigado, Lage. Lage, querido, prazer. Um beijo para você. Queridos todos, queridos. E o gosto da própria carne? Você montou em 85, agora montou de novo, Montei né? de novo. A discussão pode ter uma atualidade, sim, né? E várias pessoas que assistiram essa última montagem que eu fiz refletiam sobre isso, entendeu? Quer dizer, sobre essa questão da falta de respeito, entendeu? Da desagregação familiar. Tem vários aspectos ali no texto que dava para ser abordado. Que é a história de um gordo que morre, que come para morrer, né? É uma peça bem barra, pesada, ela é muito legal, o texto é muito bom. O Rudd Buck é o autor dele. A Rita Malô mandou um depoimento para você. Aí. Olha aí. Eu gosto muito da Rita. Lage. Eu gosto dela. Meu amigo há 35 anos, é meu padrinho artístico. A gente se encontrava sempre na noite em São Paulo, porque naqueles anos 80, né, o cenário cultural era efervescente, era assim, maravilhoso. E em 84, ele me convidou para protagonizar, junto com o Luiz Gustavo, uma comédia musical que se chamava Abre as Urnas, Coração. Aí, assim, 4 anos se passaram depois disso e em 88, eu, Mariana Muniz e Ana Kifuri, nós montamos um espetáculo chamado Blasfêmias e chamamos o Lage. E era um espetáculo alternativo, a gente não tinha dinheiro, não tinha como montar, não tinha nada. Mas ele sempre, com aquela generosidade dele, veio, nos dirigiu com muito talento e competência. E esse espetáculo se transformou assim num sucesso nos anos 80. Aí eu tive um breve hiato na minha carreira. E quando eu resolvi voltar, de repente me deu um clique, eu falei, gente, o gosto da própria carne. Esse espetáculo foi um espetáculo que marcou também os anos 80. E aí nós montamos esse espetáculo, eu produzi, foi esse ano agora, de 2018. Esse foi o nosso último trabalho juntos, 30 anos depois do anterior. E o que eu tenho para dizer para você, Lage? Que eu tenho o maior carinho por você, um grande amor. Você é o meu padrinho artístico e eu te agradeço muito pela credibilidade que você sempre teve pelo meu trabalho e por todo o seu carinho de sempre, querido. Muito obrigada por tudo, Lage. Vou sair daqui com o meu ego lá na... Lage, você que dirigiu vários gêneros de espetáculos, tem no seu currículo 160 peças, é isso? 160 peças. Trabalhou com Tem atores... algumas que eu nem coloquei, tá? Nem colocou. Nem Umas coisas que eu fiz que era ruim que eu tirei. Você que trabalhou com atores de várias gerações, queria que você deixasse um breve recado para quem está começando uma carreira agora, quem está entrando nos palcos, quem está saindo das escolas de teatro. Que recomendação você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que quem opta em fazer teatro e fazer teatro com seriedade, escolhe uma vida de estudo. É estudar, 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 estudar. Perder essa vaidade ególatra que prejudica no trabalho, que vira um exercício de exibicionismo e que não é positivo para esse exercício. Quem começa uma carreira como ator sabe que ela é sacrificada, que ela é difícil e a remuneração é pequena, né? Então tem que gostar mesmo, ser muito afim dessa coisa para fazer. Então, se dedicar para o seu entorno, fazer teatro com compromisso de dar prazer ao espectador, acrescentar para o espectador, sabe,
da felicidade, da amor, da fazer essas coisas todas, né? Mas eu acho que o importante da nossa profissão é gostar de estudar, sabe? Se não gostar de estudar, não faz isso não, vai fazer outra coisa.